Ainda se nota no Brasil uma desigualdade muito acentuada em termos de acesso e garantia da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos, também desigualdades nas oportunidades econômicas, na representação política, além da população afrodescendente, também enfrentar uma vulnerabilidade maior a questões climáticas, né? Por exemplo, a mudança climática e a exclusão digital. Então, esse conjunto aí sinaliza ainda disparidades muito evidentes no Brasil. Então, quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, inclusive, o Brasil ele tem, assim como outros países, né, mas tem uma taxa mais alta de mortalidade materna entre a população afrodescendente, né, entre mulheres afrodescendentes, também uma incidência maior de gravidez na adolescência. No Brasil, as mulheres negras têm quase o dobro de probabilidade de morrer por causas maternas do que as mulheres brancas, né? Então, esse dado chama bastante atenção. E com relação à gravidez na adolescência, também ainda bastante frequente no Brasil, cerca de 12% dos nascimentos, no total, são de adolescentes, né, entre 10 e 19 anos. E desses 12% dos nascimentos, a gente tem uma sobre-representação de adolescentes negras, né? Então, dos nascimentos de mães adolescentes, quase 73% são de mães pretas e pardas, que no Brasil é a categoria que dá as negras, né? Pretas e pardas compõem a categoria de negras, que são as afrodescendentes. Fundamental que adolescentes e jovens se engajem nesse processo, né? Então, precisa se garantir que as políticas públicas tenham uma linguagem amigável a adolescentes e jovens, que promova esse engajamento da juventude, né? Então, essa linguagem precisa ser atrativa. Hoje em dia, o mundo digitalizado é muito dinâmico, você tem uma forma de comunicar que precisa também trazer essa modernização da linguagem, trazendo mais o mundo digital. Outra forma de trazer mais a juventude é trabalhar com gamificação, que a gente fala no Brasil, né? Trabalhar com jogos, com dinâmicas lúdicas, isso funciona muito bem, porque aquela metodologia mais clássica de, né, de estar só com uma cartilha, enfim, aquilo não necessariamente tem o mesmo potencial do que essas novas linguagens. Então, a gente precisa se atualizar, de certa forma, quando a gente vai tratar desses temas com adolescentes e jovens, mas, ao mesmo tempo, tratando de uma forma muito respeitosa, no sentido de que a informação precisa ser de qualidade, precisa ser cientificamente precisa, trazendo uma perspectiva positiva do corpo, da sexualidade, sem terrorismo, digamos assim, em termos de saúde, que muitas vezes se coloca de um jeito em que a própria sexualidade, o corpo, é visto como uma ameaça, né? Ou que, enfim. Então, é necessário ter uma visão positiva, mas realista, né? Realista no sentido de que há riscos, né? A vivência da sexualidade, do corpo, ela pode ser saudável, ela pode ser rica, mas ela precisa ser responsável, ser informada e, inclusive, estar atenta a riscos de uma gravidez não intencional, riscos de uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, e precisa principalmente trazer uma abordagem que traga as questões de do cuidado com o outro, né? Assim, então, por exemplo, da equidade de gênero, de trazer uma abordagem em que adolescentes e jovens percebam seus pares, né? Os seus companheiros, enfim, como pessoas que precisam ser respeitadas e que têm direitos de uma forma não violenta, porque ainda se percebe muitas vezes se trabalhando uma abordagem com foco em saúde, falando de gravidez, né, de ISTs, mas que também precisa abordar a questão da violência e da violência sexual, né? Então, pensar essas informações lidando com as diversas dimensões que são biopsíquico e social, né, que a gente diz.